Na periferia das cidades, no interior, nas capitais ou no meio da floresta, o Brasil abriga mais de 3.000 museus. Guiar você por essa rota do conhecimento é minha missão. Para quem não sabe, eu sou uma curiosa câmera de TV. Pé na estrada! Hoje, vamos visitar o Museu de Arte Sacra da Universidade Federal da Bahia, que fica em Salvador, na Rua do Sodré, centro histórico da primeira capital do Brasil, entre a Ladeira da Preguiça e a Baía de Todos os Santos. Inaugurado em 1959, o museu possui em seu acervo coleções raras e preciosas da arte sacra luso-brasileira. O prédio que abriga o museu foi construído no século XVII para abrigar o convento de Santa Teresa d'Ávila e é um dos exemplares mais significativos da arquitetura brasileira da época. Tudo começa em 1661, quando um grupo de carmelitas descalços chegam à Bahia, indo para Angola para construir um convento. E, de repente, há uma avaria no navio e o navio tem que aportar e, durante um período, eles têm que permanecer na cidade de Salvador. Evidentemente, com uma vista magnífica como essa, eles resolvem instalar um convento nas proximidades, que 30 anos depois está pronto e construído e que em 1691 a igreja é inaugurada. E assim está concretizado a Igreja do Convento de Santa Teresa de Ávila. Durante muito tempo, os carmelitas se deram muito bem na cidade de Salvador. Entretanto, aproximadamente em 1820, houve a situação muito desagradável, que foi a proximidade da independência da Bahia, em que os carmelitas se viram numa situação difícil quando abrigaram no convento as tropas portuguesas. E esse clima criou uma situação desfavorável com a população de Salvador e que isso foi um dos motivos para a extinção da ordem. Com a volta dos carmelitas para Portugal, o prédio foi entregue aos padres lazaristas, que permaneceram aqui por quase 100 anos, quando em 1953 o seminário foi transferido e o complexo abandonado. E assim permaneceu até 1957, quando o então reitor da Universidade Federal da Bahia, professor Edgar Santos, resolveu instalar na Igreja do Convento de Santa Teresa o Museu de Arte Sacra da Universidade Federal da Bahia, com o propósito de preservar a arte sacra luso-brasileira. Vamos visitar o nosso museu? Santa Teresa nasceu na Espanha, em Ávila, daí o seu nome, Santa Teresa d'Ávila. Viveu no século XVI. Por iniciativa dela, foram criados 18 conventos femininos e 15 masculinos. Fez com a colaboração de um outro grande carmelita, o braço masculino, São João da Cruz. Esse quadro nos lembra a proximidade dos dois e o seu ideário, o seu plano de atividades que decorria de trazer os antigos carmelitas a uma vida de observância da antiga regra. Esse é que foi o objetivo de Teresa d'Ávila e de João da Cruz. Em 1970, o Papa Paulo VI deu a Teresa d'Ávila o título de doutora. Significa, na prática, o quê? A excelência de seus escritos, o nível deles e, sobretudo, no tocante àquilo que se poderia chamar da teologia mística, uma tentativa de descrever, orientar e propor uma orientação do crente de tradição católica em sua busca para o absoluto, para o transcendente. A coleção do Museu de Arte Sacra da Universidade Federal da Bahia reúne em seu acervo peças dos séculos XVII, XVIII, XIX e XX, de diversos lugares do estado. Aqui dentro nós temos cerca de 5.000 peças, dentre elas essas que nós estamos vendo aqui, né, que são acervos de barroco, rococó, maneirista. A maior coleção daqui é a da Arquidiocese de São Salvador, que é a que cede, né, em primeiro lugar, o acervo para a abertura do museu na sua inauguração.
A gente recebe de vez em quando algumas visitas ilustres, como a Rainha Elizabeth II da Inglaterra, foi uma das visitas ilustres que vieram aqui, o Fidel Castro, alguns cônsules de alguns países. Acervo diverso de pinturas, esculturas em barro e madeira, somado a uma arquitetura do século XVII, chama a atenção de tantos visitantes ilustres. De repente, quando você viaja a um outro museu de arte sacra, você não tenha tantos séculos reunidos num só lugar. Eu adoro vir aqui para ver toda essa riqueza que tem o Museu de Arte Sacra. O Museu de Arte Sacra é considerado um dos museus mais importantes da América Latina em arte sacra cristã. Ele possui um acervo que representa vários estilos artísticos, principalmente o barroco e o rococó. O barroco surge na Itália no final do século XVI, início do século XVII e chega com força, na verdade, o auge do barroco no Brasil é o século XVIII. As imagens que mais representam o barroco na arte sacra cristã, elas apresentam imagens de muito movimento, de muita emoção e teatralidade, como essa representação aqui de São Pedro arrependido. Mostra o arrependimento de Pedro, que está narrado no Evangelho, quando Jesus diz que ele negará por 3 vezes depois que o galo cantar. Então, o artista procurou exatamente demonstrar essa dramaticidade, esse arrependimento de Pedro, o galo ali do lado, para representar a cena que está descrita no Evangelho. E o artista foi muito feliz com toda essa dramaticidade. É justamente isso que o barroco quer passar para o fiel. Há também um certo exagero nas imagens. Essa representação de Nossa Senhora do Rosário, por exemplo, a gente pode perceber aqui um certo exagero nos querubins. A movimentação das vestes, uma policromia muito rica, principalmente as imagens produzidas aqui na Bahia, que apresentam uma policromia rica, variadas cores, bastante douramento também. Outra imagem que é importante destacar aqui no Museu de Arte Sacra é esse Cristo ressuscitado com Maria Madalena. A gente percebe que nesse momento que Madalena vê Cristo, ressuscitado, a surpresa que o artista colocou nessa imagem. Então, é essa teatralidade, é essa intenção que o barroco tem de também ensinar de forma didática os fiéis, de forma dramática, apresentando esses episódios da vida cristã. Eu acho ótimo. Final de semana diferente, Que as pessoas, o pessoal quer ir pro bar, quer ir pra uma lanchonete. Não, a gente vê a arte um pouco, Muito bom, a arte sacra, coisa linda, maravilhosa. Nessa outra sala aqui, nós temos imagens bem características do estilo rococó. O rococó, ele vem logo após o barroco e, inclusive, às vezes é até um pouco difícil a gente identificar o que vem a ser barroco e rococó, porque em muitas obras eles se misturam. Aqui, nessa talha toda dourada, a gente tem algumas características já do rococó, como as conchas e os trabalhos com folhagens. O rococó é um estilo mais delicado, é um estilo mais apurado. Essa representação de Nossa Senhora da Conceição também tem características de rococó. Então, há um certo refinamento maior. Existe também movimentação de vestes, existe um certo douramento, mas o exagero do barroco já não existe tanto. Então, há uma certa limpeza em elementos decorativos. Uma preciosidade aqui do estilo rococó é o São José.
Então a gente pode perceber que há muito douramento ainda, há também a policromia, mas são imagens que já têm uma certa fineza, são mais alongadas e não possuem tão exagerados motivos decorativos como no barroco. Nós temos um grande exemplo de figura do século XVIII na pintura, o artista José Joaquim da Rocha, que realizou grandes obras para igrejas, irmandades, capelas, aqui em Salvador e em outros estados também. Nós temos uma representação muito bela aqui, Esponsais de Nossa Senhora, feita por José Joaquim da Rocha, e que demonstra a fineza, o tratamento, o trabalho bem apurado desse mestre pintor que estudou em Portugal e é conhecido também como o fundador da Escola Baiana de Pintura. Nesse corredor, a gente também tem ainda obras de José Joaquim da Rocha, que pertencem à Irmandade do Pilar e que estão aqui bem representados no nosso museu. Essa sala aqui é a pinacoteca do museu. Nós temos aqui reunidos obras que foram pintadas pelo discípulo de José Joaquim da Rocha, chamado José Teófilo de Jesus. Ele realiza trabalhos belíssimos, como esses aqui, que estão representados milagres e cenas do Novo Testamento, milagres que Jesus fez, como a cura do cego. E outros tantos que a gente pode ver aqui nessa sala. O Museu de Arte Sacra da Bahia tem muita história, muita arte e muita coisa bonita para ver. Fica aí que a gente já volta. Estamos de volta a Salvador para continuar nossa visita ao Museu de Arte Sacra da Universidade Federal da Bahia, que guarda um rico acervo da arte sacra cristã dos séculos 17, 18, 19 e 20, de coleções variadas provenientes do próprio estado. O complexo onde o museu está instalado foi construído no século 17 por religiosos portugueses da Ordem dos Carmelitas Descalços. A Ordem dos Carmelitas Descalços é uma das primeiras ordens da Idade Moderna. Ela surge justamente em meados do século XVI. É uma ordem que vai, de certa forma, se opor a algumas ordens extremamente tradicionais. Ela vem com uma ordem que vai reformar a Ordem dos Carmelitas Calçados, daí a denominação Carmelitas Descalços. E nessa reforma, um dos princípios fundamentais era voltar ao cristianismo primitivo e à vida, vamos dizer, cristã de uma forma primitiva, principalmente aquelas pessoas que se dedicavam às questões religiosas. E uma das coisas que eles vão colocar, principalmente na primeira constituição da ordem, é a questão arquitetônica. Um dos princípios era que esses edifícios não deveriam ser monumentais, nem deveriam ser suntuosos. Deveriam ser casas pequenas, né, para que refletissem uma vida religiosa extremamente de pobreza, de sacrifício e de dedicação. Uma das características desses edifícios é que o complexo está dentro de uma cerca, né? Se vocês observarem a igreja, ela está recuada em relação à rua, né? Você tem um portão que era fechado, porque os carmelitas descalços eram uma ordem voltada para o interior, que praticamente não se comunicava com o mundo externo, com uma arquitetura despojada do ponto de vista decorativo, mas aonde, vamos dizer, a arquitetura ela tem uma presença marcante e a estrutura do edifício tem uma presença marcante. Um dos aspectos que demonstra essa relação entre a vida religiosa e o mundo lá fora é os confessionários aqui dessa igreja, né? Porque os confessionários eles fazem parte da estrutura do edifício, que a gente na arquitetura brasileira. O isolamento
dos religiosos com a comunidade era tão acentuado que o religioso ele chegava ao confessionário sem passar pela igreja. O claustro, dentro da estrutura arquitetônica dos conventos e dos mosteiros, depois da igreja e da sacristia, era o espaço onde se tinha maior cuidado, né, e maior importância, porque ele envolve não só questões do ponto de vista funcionais, como questões também do ponto de vista espiritual. Do ponto de vista espiritual, ele tem toda uma simbologia que é o espaço quadrado, que tem como significado a palavra Adão, né? E Adão significava também o homem perfeito, daí o claustro ter sempre os 4 lados iguais. O claustro significava também os 4 lados do caráter humano: o lado espiritual, o lado intelectual, o lado animal e o lado social do homem. Então, o monge deveria circular pelo claustro, orando e meditando, né? Trabalhando esses 4 lados da personalidade humana. Na hora que ele integrava esses 4 aspectos, ele, na verdade, conseguia a perfeição humana. Vamos descobrir quais são as curiosidades do interior da Capela Santa Teresa d'Ávila, representada nessa imagem do século XVIII, sob o altar de prata. Nas laterais, encontramos os 2 altares neoclássicos, os primeiros neoclássicos na Bahia, com ainda alguma característica rococó. Na nave da igreja, nas laterais, 4 capelas também, com altares do início do século XVIII. Em destaque, a azulejaria portuguesa do século XVIII, que dá um realce ao edifício. Até o século XIX, era comum enterrar nobreza e autoridades dentro de igrejas. Nessas lápides estão enterrados nobres e também o professor Edgar Santos, criador da Universidade Federal da Bahia e desse museu. Esse é o altar de Nossa Senhora das Mercês, o mais antigo da Igreja de Santa Teresa. Ele tem uma decoração nitidamente do século XVII, onde ficam evidentes frutas tropicais em guirlandas. É relevante também chamar a atenção, não só para a beleza do altar, mas também das laterais, com os azulejos do século XVII e do século XVIII do seu frontal. O Museu de Arte Sacra da Bahia também tem mobiliários e peças religiosas interessantes. Em se tratando de mobiliário religioso, nós temos esse belo exemplar, que é a Cátedra de Aula Magna, toda feita em madeira de jacarandá do século XVII e que pertenceu ao Colégio dos Jesuítas da Bahia. Era nessa cátedra que os mestres e doutores proferiam suas palestras e seus ensinamentos. Nós temos representações de imagens da arte indo-portuguesa. As imagens eram realizadas em marfim, também em madeira, e são, na verdade, frutos da expansão da Igreja Católica no Oriente. Nós destacamos aqui um exemplar bem significativo, que é essa imagem do Bom Pastor, onde a gente consegue perceber a influência da cultura oriental. O menino representado como forma dormente, ele está dormindo e lembra muito a figura do Buda e do Krishna. Ele está sentado em um monte e a gente pode observar vários detalhes da fauna e da flora da região. Essas imagens são conhecidas como imagens de roca ou imagens de vestir. Elas foram muito utilizadas pela igreja no século XIX, muitas vezes para as procissões. Eles recebiam perucas, roupas que eram bordadas, geralmente a fios de ouro, com pedrarias. Então, essas imagens de tamanho natural, elas precisavam também ter uma certa leveza para que fossem carregadas nas procissões. Alguns materiais também eram utilizados para dar mais realismo, como perucas de cabelo natural. Às vezes também eram utilizados o marfim nas unhas, olhos de vidro.
Essa imagem de Cristo tem uma articulação feita em couro, que garante mobilidade ao braço da imagem. Esse Cristo pode ser representado como crucificado ou senhor morto. Essa é a sala Frei Agostinho da Piedade. A sala chama-se Frei Agostinho em homenagem a um dos maiores ceramistas do século XVII, um ceramista português que viveu aqui no Mosteiro de São Bento, na Bahia. O Frei Agostinho tem uma importância fundamental pela sua graciosidade nas obras, pela harmonia com que ele realizava seus trabalhos em barro cozido, policromado e dourado, e pela assinatura que ele realizava em suas obras, que é uma coisa rara para a época. A exemplo dessa imagem aqui de barro cozido de Santana Mestra, onde o artista assina e data em 1642. Outro grande exemplar, muito importante de Frei Agostinho, é essa imagem de Nossa Senhora do Monte Serrat. Muito graciosa também, ela foi feita pelo artista por encomenda de um devoto. Ele coloca aqui, Frei Agostinho da Piedade, religioso sacerdote de São Bento, fez esta imagem de Nossa Senhora por mandado do muito devoto Diogo de Sandoval e fê-la por sua devoção. E assina o ano de 1636. O setor educativo do museu, em parceria com estudantes de artes plásticas, promove oficinas de artes visuais para comunidades locais de Salvador. Para mim, para o meu crescimento tanto profissional como ser humano, como cidadão, é muito importante, porque assim, além do conhecimento que eu já trago como estudante de arte, eu consigo agregar com o conhecimento empírico de algumas pessoas participantes das oficinas e o conhecimento histórico e também acadêmico que o museu me proporciona. E o outro motivo é que eu acabo fazendo parte de um projeto social onde possibilita a comunidade que tem menos acesso ao conhecimento relacionado às artes visuais. Agora mesmo a gente está realizando uma oficina onde a gente trabalha com as cores, o conceito das cores. Segundo a teoria das artes, as cores ela tem um papel muito importante, porque ela não tem só um papel estético em um ambiente, como também ela influencia diretamente no psicológico e no emocional. Aqui é o ateliê do Museu de Arte Sacra, é aqui onde nós trabalhamos, fazemos a restauração e a conservação das obras. Aqui nós estamos fazendo a complementação, pequenas lacunas para que se possa ter uma leitura estética completa. Agora a mão e algumas perdas mais da estrutura não serão feitas. Adriano está fazendo os enxertos com madeira. Ele usa ali madeira de cedro para exatamente preencher as galerias onde o cupim atacou, né? Essa peça ela está bastante danificada. É uma imagem que veio da Catedral Basílica e observem como ela está realmente bastante danificada por cupins, por perda da pintura. Esse é o resultado do trabalho de restauro. É fundamental, né, que nossa equipe trabalhe de uma forma unida, conjunta, exatamente porque são as obras que vão ser expostas. E por que muitas vezes não restauram as mãos das imagens? É bem curiosa essa pergunta. Na verdade, quando essas peças foram concebidas, a escultura da mão, elas são feitas em blocos separados de madeira. E aí, ao longo do tempo, é muito fácil, elas se perdem. E quando chega na restauração, nós temos que ter um cuidado extremo. Tirar a veracidade de uma obra seria um erro iconográfico grave para as futuras gerações. Muito obrigado pela visita de vocês, espero que tenham gostado do Museu de Arte Sacra. As portas estão abertas para quando vocês quiserem voltar, não só visitar o Museu de Arte Sacra, mas outros museus, porque museu faz parte da história, da memória e da cultura de um povo. Muito obrigado. E aí, gostou? Então venha visitar o Museu de Arte Sacra da Universidade Federal da Bahia pessoalmente.
Rua do Sodré, Centro Histórico de Salvador, Bahia. E para ter mais informações, entre no site. Até a próxima, pessoal!